Olá, estimados irmãos, estimadas irmãs, que a paz de Jesus Cristo seja contigo. Eu quero saudá-lo com as palavras do texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, onde está escrito: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus a quem todos recorrem e recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Que o bondoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja conosco. Amém. Eu quero convidá-lo nesse momento para ouvir e, se quiseres, cantar junto uma belíssima canção intitulada Que a Graça do Senhor Jesus. A palavra bíblica para a reflexão de hoje se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 até o 14, onde assim está escrito: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se poderão ou não. E ele disse: Profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles. Eu os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora.
E aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, o texto bíblico indicado para este domingo, ele nos traz uma mensagem bastante oportuna para este tempo incerto e preocupante. Estamos, talvez, angustiados com a pandemia do coronavírus. Mas a nossa inquietação vai além. Também nos preocupamos com a economia, com os empregos, com a necessidade de recuperar o atrasado. Tudo isso nos traz uma certa ansiedade e incertezas. O isolamento social também nos tem deixado com os nervos à flor da pele. Ouço algumas pessoas dizerem: eu não aguento mais. Alguns obedecem às ordens das autoridades, outros a questionam. Ainda outros deliberadamente desobedecem qualquer orientação, não estão nem aí. Em meio a tudo isso, por vezes desanimamos, cansamos e perdemos a esperança. Nos perguntamos: será que haverá uma solução para tudo isso? Afinal, sinais de morte e de sequidão se espalham por todos os lados. O povo de Israel também se encontrava numa situação bem difícil. Eles não estavam em quarentena, mas estavam no exílio babilônico. Foram deportados da sua terra. Sua tradição, sua fé, seus costumes, tudo foi abalado com a perda da sua pátria. Estavam longe do templo, de tudo que era importante para eles. Nesta situação, Deus revela ao profeta Ezequiel, por meio de uma visão, sinais de esperança. Ossos totalmente ressecados, novamente recobram vida, se cobrem de tendões, carne e pele, formando novamente corpos humanos. E estes corpos recebem vida. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, por meio da palavra de Deus que foi proferida e também pelo sopro do Espírito de Deus. Querida irmã, querido irmão, a imagem do texto ela é maravilhosa e sobremaneira oportuna para o contexto que ora vivenciamos. Deus é capaz de trazer vida até mesmo onde a morte parece haver triunfado. Um triunfo que pode parecer que foi derradeiro. Talvez, ao olharmos para os cemitérios, tenhamos a mesma impressão que Ezequiel teve. Assim também, como na profecia, como na visão, Deus pode trazer vida a estes ossos secos. Hoje, Deus é capaz de trazer esperança e ânimo em meio às situações que pareçam desoladoras. O exílio trouxe muita tristeza e sofrimento para o povo de Israel. Porém, é justamente neste tempo, neste período, que o povo reafirma, solidifica e se firma de fato na sua fé. No momento em que eles se sentiam longe de Deus, é que eles mais se aproximam dele. Querido irmão, querida irmã, talvez você também se sinta exilado dentro da sua própria casa. Saiba, porém, que maior do que sejam os motivos
do nosso medo, do nosso desânimo, das nossas incertezas. Deus, que pode tudo, está acima de todos os infortúnios, por maiores que eles sejam. Dentro de alguns dias, nós celebraremos a maior festa da cristandade, a Páscoa. A festa cristã que justamente nos anuncia que a vida vence a morte. E justamente a cruz e a sepultura, insígnias de morte, são os arautos da ressurreição e da vida que Cristo nos dá. Por isso, eu quero motivar você para que aproveite este tempo diferente. Aproveite esse tempo para abastecer, para fortalecer, para reafirmar, para solidificar a sua fé. Busque pela presença de Deus, na sua palavra, na oração. Busque em Deus o seu amor que se manifesta neste tempo tão conturbado. E que neste tempo você possa de fato crescer na fé, na esperança e no amor. Deus que é capaz de trazer vida para ossos secos, é capaz também de nos animar, de nos impulsionar, nos dar força e coragem para vivermos em meio a dias que parecem nos ser tão difíceis e conturbados. E que o Espírito Santo, vivificador de Deus, sopre sobre você e te encha de paz e de graça. Amém. Eu convido você a reafirmar e professar a sua fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu convido para ouvir, e se quiseres cantar junto, mais uma bonita canção, Há Sinais de Paz e de Graça. Forças nos céus, a terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens, são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus. Acendida, deverá-nos ir pregar. Palavra que diz liberdade, anúncio de paz e perdão. Abraço que aceita e sustenta, são luzes na escuridão. Pois ninguém maldizendo as trevas vence
quero convidá-lo para silenciar e nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, neste momento em que muitas pessoas estão sofrendo, estão aflitas, preocupadas, cansadas e desanimadas, rogamos pela tua ação bondosa e misericordiosa. Cuida, ó Deus, dos doentes, ampara os necessitados, fortalece os cansados e consola os entristecidos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradeço a você que acompanhou este momento de reflexão. Refletir e meditar na palavra de Deus é um bálsamo precioso que nos traz refrigério e esperança. Eu rogo que Deus te abençoe. Assim, que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você, agora e para sempre. Amém. Que a paz de Jesus Cristo seja contigo e te acompanhe.